Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os impostos federais, tá? Especificamente sobre o PIS e sobre a COFINS. Bom, o nosso objetivo de aprendizagem hoje é compreender o tratamento contábil, fato gerador, base legal e alíquotas do PIS e da COFINS, especificamente, e nossa agenda seria PIS e COFINS. Bom, aqui nesse mapa conceitual a gente vai resgatar um pouquinho o que foi que a gente já sabe em relação ao gênero, tá? A subdivisão tributária nós temos que o tributo ele se subdivide em 5 espécies, que seriam as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Dentro dessa perspectiva do tributo, nessas 5 espécies, nós vamos hoje abordar especificamente as contribuições especiais. Dentro das contribuições especiais, nós temos a possibilidade desse rol de contribuições que a gente elencou aqui, que seria as contribuições sociais, as contribuições por intervenção no domínio público, são as famosas CIDs, a contribuição para a iluminação pública e as contribuições de interesse de categorias profissionais, que seriam aqui categorias profissionais, um exemplo seria o CRC, certo? O Conselho Regional de Contabilidade. Afunilando mais um pouco, nós vamos olhar especificamente para as contribuições sociais, que seriam as possibilidades, né? Contribuição sobre a folha, que seria a contribuição previdenciária, seria o INSS, seria a possibilidade também de PIS sobre a folha para alguns tipos de empresa, certo? Principalmente as empresas sem fins lucrativos que recolhem o PIS sobre a folha. Teria o segundo rol de contribuições, que seriam as contribuições sobre a receita ou faturamento, que seria a contribuição previdenciária sobre a receita, o INSS, no caso, sobre a receita, para alguns setores econômicos que se tem o benefício da desoneração tributária. Teria especificamente aqui PIS e a COFINS, que seria o nosso foco de estudo hoje. Tem também as contribuições sociais sobre o lucro, que seria a CSLL, que é assunto de outro vídeo. Teríamos as contribuições sobre concurso de prognósticos, que seriam as contribuições pagas especificamente sobre jogos de azar, que seria a Mega Sena, a Quina, a Quadra, enfim, esses jogos. E também temos aqui sobre a importação PIS e a COFINS, certo? Também incide sobre produtos importados. No nosso caso especificamente dessa aula, nós vamos nos ater a o PIS e a COFINS sobre a receita ou faturamento, tá? Sabemos que existem essas outras possibilidades de PIS e da COFINS, sabemos. Entretanto, nesse vídeo específico, é PIS e COFINS sobre o faturamento. O PIS e a COFINS, ele depende, certo? Ele tem duas possibilidades de regime, que vai depender do regime adotado, do regime tributário adotado pela empresa, e aí é assunto também de outro vídeo. Mas de antemão, nós dizemos que aqui no Brasil nós temos duas possibilidades, que seria o regime cumulativo e o regime não cumulativo. No regime cumulativo, o PIS e a COFINS ele incide diretamente sobre o faturamento. Aqui eu boto um asterisco, é sobre o faturamento, mas tem algumas ponderações que a gente vai ver mais à frente, algumas deduções. Tá? E o não cumulativo. O não cumulativo, a gente colocou aqui que é a possibilidade de utilização de créditos para abater o valor a pagar. Se eu tenho na perspectiva do regime cumulativo, simplesmente eu pego lá e calculo sobre o faturamento a alíquota devida de PIS e da COFINS,
No não cumulativo, eu tenho os chamados créditos. A alíquota do PIS e da COFINS é maior, entretanto, eu tenho direito a ter créditos de PIS e COFINS sobre alguns insumos dentro da empresa, que a gente vai falar mais à frente. Essa é a sistemática. Eu vou pegar os créditos menos os débitos menos os créditos e vou ter o valor a pagar de PIS e da COFINS, certo? É essa sistemática diferente. Okay? No Brasil, nós temos são basicamente 4, eu diria que 3, né, regimes tributários. Seria o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E existe uma possibilidade que é o lucro arbitrado, que normalmente é utilizado mais em questões de fiscalização pela Receita Federal. Tá? A Receita é que adota, para fins de fiscalização, esse tipo de regime tributário, mas usual dessa forma. Já o Simples Nacional, alguns autores colocam que é uma sistemática simplificada, um regime simplificado, tá? Também aparece muito nos livros por aí e até mesmo nas reportagens que vocês assistem. Então, quando eu falo de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, eu estou falando PIS e COFINS na perspectiva da empresa ser lucro real ou lucro presumido. Por que não no Simples Nacional? O Simples Nacional, por ele ser uma sistemática simplificada, ele agrega vários impostos e contribuições em uma alíquota única, certo? Segundo a legislação a Lei 123, que é a Lei do Simples Nacional e suas atualizações. Então, não existe a possibilidade de uma sistemática cumulativa ou não cumulativa, certo? Do ponto de vista do Simples Nacional. Existe no presumido e no real. Tá? Presumido cumulativo e real não cumulativo, normalmente. Certo? A incidência sobre a receita, eu tenho esse rol de impostos aqui, certo? Que vão incidir sobre a receita gerada pela empresa e sobre o valor agregado, seja no produto, seja no produto para revenda ou o produto, a mercadoria para revenda ou o produto fruto da industrialização, ele vai incidir a sistemática do IPI também, tá? Aí vamos falar especificamente do PIS. Financia o programa de seguro-desemprego e abono salarial para empregados que tenham até 2 salários mínimos por mês. Provavelmente alguém que esteja assistindo esse vídeo já deve ter recebido ou teve algum parente que recebeu o PIS, que seria um salário, na maioria das vezes, um salário a mais durante o ano, se ele atende essa questão, se o parente ou até mesmo a pessoa atende essa questão dos 2 salários mínimos, né, do teto. Ele pode ser sobre a receita, no regime cumulativo, para empresas optantes pelo lucro presumido. Sobre o valor agregado, ou seja, no regime não cumulativo, para optantes do lucro real. Ou sobre a folha de pagamento, para entidades sem fins lucrativos, como a gente colocou naquele mapa lá no início, ou sobre receitas e transferências correntes e de capital, no caso, para PJ do direito público, que é uma situação mais específica lá da área pública. Já a COFINS, ela tem a mesma perspectiva sobre a receita mensal, sobre a receita mensal no regime cumulativo para empresas optantes pelo lucro presumido, sobre o valor agregado, aliás, o valor adicionado, que seria para empresas que adotam o regime não cumulativo e que são optantes pelo lucro real. Vale salientar aqui
que tanto o PIS quanto a COFINS, a apuração dessas duas contribuições são de caráter mensal, tá? Quando for aprofundado o estudo nos demais impostos e formas de tributação, a gente vai ver formas diferentes de cálculo, certo? Que, no nosso caso aqui, no PIS e da COFINS, é obrigatoriamente mensal. Não existe PIS e COFINS trimestral, certo? Nem semestral, nem anual. Não existe. É mensal. Todo mês a empresa vai lá, vai apurar as suas receitas, se for no regime cumulativo, e vai calcular as respectivas alíquotas. Se for no não cumulativo, ela vai ter as receitas e vai abater dos créditos que ela venha a ter dos insumos que são permitidos em lei. E falando em alíquotas, no regime cumulativo, no lucro presumido, eu tenho 0,65 de PIS, tá? Aqui é COFINS, é um S, 3%. E no não cumulativo, nós temos 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Aqui a gente observa que tem uma diferença na alíquota, né? Nos diferentes regimes, né? Cumulativo e não cumulativo. Por que isso? Porque no não cumulativo, como a gente estava falando, existe a possibilidade de ter os créditos, abater créditos. Por isso que a Receita ela possibilitou essa sistemática não cumulativa, que antes não existia, era só cumulativo. Entretanto, por ela permitir o abatimento desses créditos, ela acabou aumentando um pouco no caso do PIS e bastante no caso da COFINS, em termos de alíquota, tá? Aí os regimes, como a gente já tinha falado, o regime de incidência cumulativa, as alíquotas são aplicadas no valor da receita bruta, certo? Ajustada por algumas exclusões permitidas na legislação, certo? E, no caso da não cumulativa, as alíquotas são aplicadas à receita ajustada, mas permite-se também que o contribuinte reduza o valor da contribuição devida pelo montante relativo à mesma alíquota aplicada aos valores nas compras de bens para revenda, insumos utilizados na produção de produtos ou serviços e as despesas e ou custos com energia elétrica, aluguel, arrendamento, depreciação e amortização, caso a empresa tenha, certo? Provavelmente energia, com certeza vai ter, né? Dentro das condições estabelecidas pela legislação. Aí o faturamento, como a gente fala, é igual à receita bruta da pessoa jurídica, e o fato gerador, como a gente já discutiu, é a ocorrência da venda, por exemplo, se a empresa for vender mercadorias, ou a prestação de serviço, caso a empresa seja prestadora de serviço. O que compreende a receita bruta? É o número 1, é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, ou seja, a empresa vendendo, né? Segundo, é o preço da prestação de serviço em geral. E terceiro, ele fala que integra a receita bruta o resultado oferido nas operações de conta alheia, comissões pela intermediação de negócios também é reconhecido como uma receita bruta, e as receitas da atividade, o objetivo principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso de 1 a 3. Tá? Se a empresa ela tem alguma atividade que não está inserida em uma dessas três primeiras situações, e ela for oriunda do objeto principal da empresa, ou seja, do que a empresa se propõe a fazer, vai ser alvo de cálculo para apuração do PIS e da COFINS. Aí uma observação.
Exclui-se da base de cálculo vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais concedidos, IPI, caso tenha, ICMS, substituição tributária, caso tenha ICMS, substituição naquela operação. Certo? Aí um mapa aqui para a gente encaixar direitinho. Valor cobrado do cliente, menos IPI, menos ICMS, substituição tributária. Eu vou ter a receita bruta. Consequentemente, quando eu desconto vendas canceladas, devoluções e descontos aqui concedidos, tá, pessoal? Eu vou ter a base de cálculo para PIS e COFINS. Um exemplo, né? Suponhamos que a empresa ela venda mercadorias no valor de 350 mil, ela teve devoluções no mês de 50, consequentemente eu vou ter vendas líquidas de 300 mil, ela teve receita de serviço de 50, ou seja, a receita bruta seria dessa empresa 350 mil. Aí você deve estar perguntando, mas eu não deveria calcular o PIS e a COFINS separado para mercadoria e para serviço? Pode, não tem problema nenhum. Mas a alíquota não vai ser diferente. Então, você pode somar os dois tipos de receita e calcular normalmente. Aí, fazendo o cálculo, partindo do pressuposto que a empresa ela está no regime cumulativo, né? Vai ser 0,65 vezes 350, 2.275. 3%, 350 mil, R$10.500. Okay? No caso, as isenções, a gente viu até agora que calcula-se sobre determinadas questões, determinados pontos que a legislação manda, né? Porém, o PIS e a COFINS tem algumas isenções. No caso de ME e EPP, optantes do Simples, ela não vai pagar em separado o PIS e a COFINS, ela vai pagar o PIS e a COFINS dentro da alíquota do Simples, e depois isso vai ser repassado. Associações, sindicatos, federações e demais entidades classistas. Ato cooperado das cooperativas, exceto as cooperativas de consumo, elas não incidem, não são alvo, no caso aqui, as cooperativas de forma geral. As de consumo, elas vão ser tributadas pelo PIS e a COFINS, e entidades beneficentes de assistência social também não serão tributadas. Aí, reforçando, PIS e a COFINS, período de apuração mensal, data de vencimento no mês seguinte ao período de apuração, ou seja, vamos supor que nós estejamos em janeiro, eu vou calcular o PIS e a COFINS do mês de janeiro, compreendendo as notas de 1º de janeiro a 31 de janeiro, e eu vou ter até o dia 20 do mês seguinte para poder fazer as apurações, calcular o PIS e a COFINS e pagar. Ou seja, eu sempre pago o do mês anterior. De janeiro eu vou pagar em fevereiro, fevereiro eu vou pagar em março, e assim sucessivamente. Quem são os contribuintes? PJ, optando pelo lucro real presumido, certo? Que ofiram receitas, aqui eu coloquei só presumido, mas também lucro real. Ok? E no nosso caso aqui, a questão da divulgação, né? Onde aparece esse PIS e COFINS quando ele é calculado sobre a receita? Antes da existência do CPC 30, a DRE ela iniciava pela receita bruta e aparecia as deduções para poder ter a receita líquida, tá? Após o CPC 30, a primeira linha da DRE é receita de vendas. Ou seja, aqui já é receita de vendas líquida. Não vai aparecer
as deduções da receita como aparecia anteriormente. Ah, professor, e onde é que eu sei qual foi o PIS e a COFINS daquela empresa? Na nota explicativa. Tá? Vai estar lá demonstrando qual o valor dessa que foi apurado nesse mês de PIS e COFINS. Aí a contabilização, débito, imposto incidente sobre a receita, redutora da receita, certo? E crédito de PIS e COFINS a pagar. No caso, vai ter uma conta de PIS e vai ter uma conta de COFINS em separado. Aqui eu fiz de forma geral, tá? Mas todas as duas vão estar no passivo circulante da empresa. Ou seja, se a gente for olhar sobre a perspectiva da contabilidade de custos, eu vou ter a receita, vou ter os custos variáveis, esses custos variáveis, os impostos estarão dentro, tá? Para poder ter a famosa margem de contribuição. Aí, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, tá? Uma empresa atua no comércio varejista de imóveis para escritório. Ou seja, ele compra móveis para revenda no valor de 50 mil, líquido de IPI, obteve receitas com a venda de mercadorias no valor de R$ 1.005 no mês de janeiro. Uma das vendas no valor de 5 mil foi cancelada e a empresa concedeu um desconto condicional de 10 mil, certo? Como seria o cálculo do PIS e da COFINS? Receita oferida, 105. Venda cancelada, 5, né? E desconto 10. Eu vou ter uma base de cálculo para PIS e COFINS no valor de 585. Aliás, eu vou ter uma base de cálculo de 90 mil, e quando eu calculo o PIS e a COFINS, aliás, o PIS especificamente, 0,65 vezes 90, eu vou ter R$ 585. Já a COFINS, 3% de 90 mil, e vai dar 2.700. Okay? Ah, professor, e se fosse não cumulativo? Seria 1,65, certo? E 7,6, ok? E que seria subtraído dos créditos que a empresa vem a ter, certo? Nosso exemplo aqui ele é cumulativo, mas se fosse não cumulativo seria dessa forma. Ah, professor, e se não tivesse créditos? Teria uma outra possibilidade. A empresa não teve nenhum crédito de PIS e COFINS no mês. Então seria a mesma apuração do regime cumulativo, ok? Como seria o lançamento? Débito de despesa, né? PIS e COFINS, no caso PIS sobre venda, e crédito de PIS a recolher no passivo, 585. Já no COFINS, débito de COFINS sobre venda, imposto de contribuições incidentes e crédito de COFINS a recolher no valor de R$ 2.700. Aí, se a gente olhar pelo não cumulativo, como a gente já tinha falando, implica na necessidade de informações adicionais, tá? Quais informações são essas? Eu não posso ter apenas o valor da receita, no caso do não cumulativo. Eu preciso de informações a respeito de receitas, sim, para fins de apuração, e eu preciso dos créditos, que seria a alíquota do imposto aplicada sobre as compras de mercadorias ou insumos de produção, além de algumas despesas, como depreciação, aluguel e energia elétrica. Tá? Ah, eu comprei mercadoria. Eu vou ter direito a crédito. Vou ter direito a 1,65 e 7,6. Aliás, 1,65 de COFINS. Aliás, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS sobre o valor das compras de mercadorias efetuadas no mês, se eu for não cumulativo. Ah, eu tive uma conta de energia de R$ 50 mil. Eu vou ter direito
a 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Eu tenho um aluguel de 50 mil reais. A mesma forma, 1,65 e 7,6. Tive depreciação de 30 mil, 1,65, 7,6. Vou somar esses créditos e vou deduzir do PIS e da COFINS calculado sobre a receita. Vamos a um exemplo, né? No caso aqui, se eu tiver, aliás, o mesmo exemplo, né? Considerando aqueles mesmos dados, eu tenho uma base de cálculo de 90, eu tenho 1,65 não cumulativo, 1.485, e eu tenho 7,6 sobre 90 mil reais. A primeira parte do cálculo é semelhante, ok? Altera-se apenas as alíquotas. Vamos para os créditos, né? Eu tenho, no mês eu tive transação. Aliás, eu tenho possibilidade de ter crédito sobre mercadoria, aluguel, mão de obra e depreciação. No nosso caso, nosso exemplo, certo? Por estar lá atrás, teve uma compra de mercadoria no mês. Aqui, ó. Segunda parte do cálculo vai ser o quê? Tive uma compra de 50 mil, eu vendi por 105. E aqui a questão já falava que era líquido de IPI. Ou seja, eu vou calcular 50 mil, 1,65 e 7,6. E tive também uma despesa com energia no valor de 5 mil reais. Agora vamos fazer os cálculos disso aqui. Compra de mercadoria no mês, 50 mil. Despesa com energia, 5. Eu tenho uma base de cálculo para os créditos de 55 mil. Eu vou calcular o crédito de PIS 1,65 vezes 55 mil e vou calcular COFINS 7,6 vezes 55 mil. Vou ter 907,50 e R$ 4.180, respectivamente. Aí agora eu vou fazer a apuração. Como seria a apuração? Eu tenho o débito de PIS, que foi calculado sobre a receita, foi 1.485. Mas eu tenho o crédito de PIS, que a gente acabou de calcular, 507,50. Aliás, 907,50. Eu vou ter um valor de PIS no valor de 577,50. Já a COFINS, eu fiz os cálculos, deu 6.840 e eu tenho os créditos de 4.180. Eu tenho, respectivamente, 2.660, desculpa, aqui é COFINS, tá? COFINS a pagar. Como seria o lançamento disso? Aqui eu fiz o lançamento com vários débitos e um crédito. Eu teria, no momento do lançamento da mercadoria, só entraria na conta estoque o valor líquido do imposto, certo? Do PIS e da COFINS. Eu teria PIS a recuperar no ativo circulante e teria PIS, aliás, COFINS a recuperar no ativo circulante. E teria um crédito em fornecedores, no passivo, 50 mil. Se eu somar esses três aqui, vai dar 50 mil e vai fechar o débito e o crédito. Quando eu vou fazer as contas o lançamento das despesas, né? Eu vou ter 5 mil reais, aliás, 4.537,50 de energia, eu vou ter PIS de 82,50 e vou ter COFINS de 380. E vou ter contas a pagar, no caso da energia, 5 mil reais. Daqui são os lançamentos das duas contas que têm impacto no PIS e na COFINS. Já o registro contábil, como é que eu lançaria o PIS e COFINS sobre a receita? Débito de despesa com PIS e crédito de PIS a recolher. A mesma forma que acontece com a COFINS. Débito de COFINS, despesa, redutora da receita, e crédito de COFINS a recolher.
No final, eu faria uma apuração. Como seria a apuração? Eu fazer um encontro de contas. O que eu tenho a recolher, ao apagar, com o que eu tenho a recuperar dos meus créditos. Certo? Ou seja, eu transfiro, eu zero a conta do ativo, creditando-a, e vou reduzir a conta do passivo a recolher, no valor de 907,50. O mesmo acontece com COFINS. Debito COFINS a recolher e credito COFINS a recuperar. 4.180. Esses seriam os lançamentos, tá? Eu tenho aqui, para chegar nesse saldo que a gente acabou de apurar aqui, de 577,50 e de 2.660, tá? Consequentemente, após fazer todos esses lançamentos, eu tenho aquele saldo e eu vou efetuar o pagamento desse imposto no período seguinte, né? No mês seguinte, com o vencimento até o dia 20. Ok, pessoal? Então, os PIS e COFINS seria isso, nosso assunto, tá? Eu agradeço quem chegou até o fim, que assistiu, tá? Então, até a próxima aula.